Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu momento semanal de estudos aqui no Glaucoma Academy, onde eu te ajudo a aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma para cuidar melhor ainda dos seus pacientes. Nessa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferenciação entre a suspeita de glaucoma e o glaucoma pré-perimétrico. Ou seja, a gente vai falar como ter um diagnóstico mais precoce possível do glaucoma. Então, a grande importância desse tema é isso, é possibilitar um diagnóstico muito precoce, porque quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente está tirando o principal fator de risco para cegueira no nosso paciente, porque o diagnóstico tardio é o que mais leva o paciente com glaucoma à cegueira. E a gente também precisa evitar as iatrogenias de tratar os pacientes suspeitos de glaucoma. Então não adianta a gente pensar em prevenir a cegueira e falar, então eu vou tratar todo mundo. E aí você está cometendo a iatrogenia de tratar pacientes que não têm um diagnóstico fechado de glaucoma. Então, é muito importante a gente conseguir fazer de maneira precisa essa diferenciação entre o suspeito de glaucoma e o paciente que tem um glaucoma em estágio inicial com campo visual normal. Então, a grande importância disso é a gente prevenir a cegueira com diagnóstico precoce, preservar a qualidade de vida do nosso paciente, porque a gente mantendo ele nesse estágio inicial de doença, a gente pode permitir a esse paciente ter uma vida independente e com todas as suas funções preservadas. E outra grande importância do diagnóstico precoce é a gente ter mais opções terapêuticas para esse paciente. Por quê? Se eu diagnostico um paciente já em estágio avançado, as minhas opções são poucas. A gente basicamente vai poder tratar esse paciente com colírio, com TREC, com tubo, com ciclofotocoagulação. Se esse paciente já chega com um campo tubular, são basicamente essas as opções que a gente vai ter. Agora, se a gente detecta esse paciente em estágio inicial, a gente ganha um leque de opções muito grande, de trabeculoplastia a laser, de cirurgias minimamente invasivas, a stent, GAT, Carruc, a gente ganha a opção dos MIBs, do Zen, do Preserflow, então a gente fica com muito mais opção para manter esse glaucoma controlado pela vida toda quando a gente tem um diagnóstico precoce. Agora, para a gente ter um diagnóstico precoce e preciso, a gente precisa ter muito claro em mente o que a gente está buscando nesse paciente. Então, para a gente esclarecer isso, vamos relembrar qual que é a definição de glaucoma. O glaucoma é uma neuropatia óptica progressiva com alterações estruturais características do nervo óptico e que vem acompanhado com frequência de alterações correspondentes no campo visual. Então, quando a gente fala de uma definição completinha de glaucoma, para a gente ter um diagnóstico num paciente que tenha todos esses critérios, a gente vai precisar de 3 pontos: alteração estrutural característica do nervo óptico, alteração de campo visual correspondente e progressão de doença. Então, se você quiser fechar lá um diagnóstico com todos esses critérios, você vai precisar desses 3 pontos. Acontece que, para a gente já ter uma alteração glaucomatosa de campo visual, esse glaucoma ele já está pelo menos em estágio moderado. Então, a gente não diagnosticou com essa definição os glaucomas iniciais e pré-perimétricos, que é o que a gente mais quer. Vale lembrar que essa definição ela é um pouquinho antiga e talvez a gente precise até rever isso. Mas isso é debate para outra hora. O que a gente vai fazer na prática, então? A gente vai adaptar essa definição aqui para diagnosticar através da alteração estrutural com progressão
antes de o paciente ter a alteração de campo visual. Então, quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente vai focar esse diagnóstico nas alterações do nervo óptico e nos sinais mais precoces de progressão dessas alterações do nervo. E com isso a gente consegue ter precisão e segurança nesse diagnóstico, mesmo antes de o paciente ter uma alteração de campo visual. Vamos começar explorando um pouquinho a parte da alteração estrutural do nervo. Vale lembrar que o exame padrão ouro para identificar as alterações estruturais e a escavação, para a gente ter uma medida precisa de tamanho de escavação, o exame padrão ouro é o fundo de olho. E vale lembrar que o aumento de escavação não é a única alteração glaucomatosa e nem é a mais associada ao diagnóstico. Ela é a alteração mais comum do nervo e a gente deve sim investigar todos os aumentos de escavação, mas tem outras alterações estruturais do nervo que falam bem mais a favor de um diagnóstico de glaucoma, como a assimetria da escavação, a diferença maior do que 0,2 entre um nervo e outro. Também a presença de atrofias focais e de note, a presença do sinal de Reuter, de hemorragia de disco, são alterações que são bem mais sugestivas de um diagnóstico de glaucoma. Então, lembra que não é só para a escavação que a gente precisa olhar, a gente precisa olhar a saúde desse nervo como um todo e se ele tem alguma alteração característica, alguma atrofia que chame mais a atenção também. E a gente tem também a análise do OCT. O OCT ele faz também uma análise estrutural do nervo, mas é uma análise estrutural voltada para o ponto de vista funcional desse nervo, porque no OCT o principal parâmetro que a gente vai avaliar é a espessura da camada de fibras nervosas e da camada de células ganglionares, que traduz para a gente a saúde dessa população de células ganglionares, que é o sítio de lesão glaucomatoso. São essas células que vão ser afetadas e que vão morrer no glaucoma. No ACT, não basta você buscar qualquer alteração. O que a gente está buscando aqui são as alterações mais iniciais do glaucoma. E quando a gente fala em alteração inicial de glaucoma no OCT, a gente está falando de alterações que são bastante localizadas e que, portanto, nem sempre vão aparecer naqueles gráficos de pizza, que são gráficos que te mostram a média de espessura de cada setor. Então, se a gente está falando de alterações muito localizadas, a gente não vai identificar no gráfico de pizza. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso, não se preocupem não. Então, o que a gente está buscando? É alteração localizada e assimetrias entre os olhos. Lembrem que o glaucoma é uma doença bilateral e assimétrica na enorme maioria dos casos. A assimetria é uma característica muito, mas muito importante do glaucoma. Então, chama muito mais a nossa atenção quando a gente encontra assimetrias do que quando a gente encontra alterações que são bilaterais e simétricas. Alterações simétricas falam mais a favor de alterações anatômicas do nosso paciente ou de outras causas que não o glaucoma. Vamos observar então esse exame de OCT aqui que eu trouxe para vocês, que é um exame em que a gente observa, primeiro de tudo, ali no gráfico da dupla corcova, a gente vê que a corcova inferior, ela não está bem lá em cima, bonitona, ela está uma corcova mais rebaixada ali, mais beirando ali o borderline, e que chegou a ressaltar no gráfico de pizza ali, na região temporal inferior, onde ele pintou de amarelinho ali. E quando a gente olha lá em cima, no gráfico de temperatura, a gente vê que exatamente naquela região ali temporal inferior, a gente tem uma perda ali da espessura da camada de fibras. Então, esse é um exame que mostra para a gente alterações leves,
mas que são alterações tipicamente glaucomatosas, porque estão afetando ali a região temporal inferior, no trajeto da camada de fibras nervosas daquela região. Então, esse é um exemplo de alterações iniciais no OCT, alterações que são muito localizadas. Então, é exatamente ali na região temporal inferior do nervo que está a lesão glaucomatosa desse paciente. Nesse outro exemplo aqui, a gente vê as outras duas características típicas de alterações que são localizadas e que são assimétricas entre os olhos. Se vocês repararem nesse gráfico de dupla corcova, a linha tracejada, que é o gráfico do olho esquerdo, está todo dentro do normal, e no gráfico da linha cheia, que é o gráfico do olho direito, a gente observa no polo superior e no polo inferior que ela entra na região alterada ali no vermelho do gráfico. Então, região superior e inferior no gráfico da dupla corcova do OCT são as localizações típicas de glaucoma. Repara que só o superior ele identificou ali no gráfico de pizza. O inferior é uma alteração muito leve, muito localizada, em que ele não identificou na média do gráfico, então a região inferior está toda verdinha ali no gráfico de pizza. Mas quando a gente observa a dupla corcova, a gente vê que tem uma assimetria entre os olhos ali também na região superior. Não é só inferior que tem essa alteração. Tá? Não é só superior, aliás. Então, cuidado, não guia só pelo gráfico de pizza, porque essas alterações muito localizadas você só vai identificar quando você analisar o gráfico da dupla corcova. Agora aqui um outro exemplo. E já logo de cara, quando vocês batem o olho, vocês percebem que está tudo verde nesse exame, né? Eu acho que a maioria dos oftalmologistas diriam que esse é um OCT de um paciente normal, saudável, que não tem glaucoma. Mas será que não tem mesmo? Vamos observar aí ponto a ponto esse gráfico de dupla corcova e vamos comparar a simetria entre os olhos. E eu quero que vocês observem essa região que eu marquei inferior do gráfico. Repara como no olho esquerdo, que é o exame de baixo, a corcova está bonitinha lá em cima. Agora, olha o gráfico de cima, que é o olho direito, e olha lá a corcova rebaixada outra vez. Ela não chega a entrar nem no borderline, ainda está tudo ali no verde. Mas repara como tem uma assimetria entre os olhos, tá? Aí você fala, ah, Samanta, isso daí não é nada não, tá normal esse exame, eu vou pedir para esse paciente voltar só daqui 1 ano só. Será que isso daí não é nada não? Olha o gráfico de camada de células ganglionares desse paciente. Olha lá o não é nada não, bem na mácula do paciente, tá? Então, repara como tem uma correspondência anatômica entre aquela redução da camada de fibras nervosas inferior no olho direito, com uma correspondência lá no gráfico de camada de células ganglionares, também a região inferior afetada. E se você não está entendendo essa correspondência, é porque você não viu a aula de OCT que tem aqui no Glaucoma Academy. Então, espera terminar essa daqui, depois você vai lá na aula de OCT na sequência, para você entender como que a gente relaciona o gráfico de camada de fibras nervosas com o gráfico de camada de células ganglionares, para a gente entender se aquelas alterações são correspondentes, tá? Então, esse paciente tem também uma alteração tipicamente glaucomatosa, apesar daquela camada de fibras nervosas toda verdinha. Olha esse outro exemplo aqui. Repara de novo a mesma região inferior, que é a região típica de lesão inicial de glaucoma, inferior e superior também, tá? Os dois picos lá da corcova.
E repara como no olho esquerdo desse paciente tem um dente ali naquela região. Repara a assimetria. No olho direito, o gráfico desenha a corcova. No olho esquerdo, ele não desenha a corcova, ele tem um dente de perda ali muito localizada, que não aparece nos gráficos de pizza, mas que tem uma assimetria. Nesse caso, não refletia na camada de células ganglionares, era normal, mas esse paciente tem glaucoma porque eu conheço todo o caso dele e eu sei que ele é um paciente que tem pressão alta, tem histórico familiar e já tem aquela localização ali inferior, tipicamente de perda inicial de glaucoma. Então, eu sei que esse paciente tem glaucoma porque eu conheço o caso dele todo e ele tem outras alterações, tá? Porque você encontrar só isso daqui e dizer que é um diagnóstico de glaucoma, talvez seja um pouco precipitado, tá? Porque falta justamente aí a análise de progressão. Lembra lá? Vou até voltar aqui o slide lá que a gente falou da definição, porque lembra que não é só a lesão no nervo que a gente está procurando. Essa lesão precisa ser tipicamente glaucomatosa e ela precisa ter sinais de progressão. Então, é claro que se você tem outros comemorativos de doença, você não vai ficar esperando progredir. Mas se você está diante de uma alteração muito discreta, como essas que eu estou mostrando aqui nesses OCTs, que são alterações muito iniciais, isso ainda vai te deixar na dúvida, tá? Não necessariamente essas pequenas alterações fecham um diagnóstico. E aí, o que falta para te dar a segurança de fechar esse diagnóstico? A análise de progressão, tá? E aqui, como a gente está falando de um glaucoma pré-perimétrico, a gente vai detectar essa progressão principalmente no OCT. Vale lembrar que a retinografia também é muito importante para essa detecção de progressão, mas geralmente ela é mais tardia, tá? Então eu vou focar aqui na avaliação de progressão pelo OCT. Quando a gente fala em análise de progressão, a gente tem dois tipos diferentes de interpretação do exame que a gente vai fazer. Uma é o que a gente chama de análise de eventos, que é você pegar diferentes exames e colocar eles ali lado a lado, ou então usar esse printout do OCT que ele já te dá ali 4 exames no mesmo gráfico. Então, esse gráfico de dupla corcova ali que vocês estão vendo, ele tem 4 linhas e cada linha é um exame diferente. Como tá pequeno, tá difícil de identificar ali, mas acreditem, ali tem 4 linhas, tá? E o outro tipo de análise é a análise de inteligência artificial do aparelho, de pegar a média de espessura da camada de fibras nervosas desses exames e comparar para calcular a velocidade de progressão que esse nosso paciente está tendo. Então, no caso desse gráfico aí que eu estou mostrando para vocês, ele mostrou que esse paciente está progredindo com uma perda de 1,25 micrômetros por ano na camada de fibras nervosas. Então, a análise em eventos é você comparar os exames. A análise em tendências é o aparelho colocar aquilo num plot de análise de progressão e de velocidade de progressão. A gente usa as duas coisas, as duas são muito importantes para detectar a progressão. Vamos ver agora, então, alguns exemplos de análise de progressão pelo OCT. Aqui a gente está fazendo uma análise em evento, a gente tem 2 exames de um mesmo paciente ali no mesmo gráfico. A linha azul é o primeiro exame e a linha roxa é o segundo exame. E a gente observa ali na região temporal superior que a linha roxa desceu um pouquinho mais ali do que era antes. Então, ao longo do restante do gráfico, a gente tem as duas linhas todas juntinhas. Só naquela região é que as duas linhas se separaram e que o exame atual teve uma piora em relação ao exame anterior. Agora, cuidado para não achar que qualquer coisa que mudou é uma progressão. Até porque, como o OCT é um exame relativamente novo, a gente não tem muito bem definido quais são as perdas que a gente deve considerar como progressão. Antigamente tinha uma regrinha chamada regra dos 5.
e aí quando um setor tinha uma diferença de 5 ou mais, a gente valorizava, quando era menos, a gente não valorizava. Hoje em dia isso já caiu por terra. Não tem número mágico de qual que é a perda que a gente vai valorizar. Então a gente tem que fazer uma interpretação muito caso a caso e correlacionando com o quadro clínico e com os outros exames do paciente, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Esse daqui é um paciente bem jovem meu que tem um diagnóstico de glaucoma cortisônico. Ele tem 20 e pouquinhos anos. O exame de cima é o exame basal dele, que a gente vê que tem uma perda e uma assimetria na região inferior e que chega a aparecer no campo visual dele. Eu não coloquei aí, mas no campo visual ele tem um escotoma nasal superior que corresponde com aquela perda ali do OCT. Então, ele tem todos os critérios de diagnóstico de glaucoma. Mas esse paciente está tratado, está com pressões bem controladas, o basal dele era de 20 muitos, na faixa de 27, 28, e nesse período de acompanhamento ele manteve pressões na faixa de 16, que está dentro do alvo terapêutico dele. Mas quando a gente foi repetir o OCT, repara como no segundo exame, que é o exame do meio aí na tela, tem uma piora exatamente naquela região onde ele já tinha a perda. E aí acende um alerta muito grande. Por quê? O primeiro lugar onde a gente busca sinal de progressão é aonde o paciente já tinha uma perda anterior. Pode aparecer um novo local de lesão? Pode, mas não é o mais comum. O mais comum é piorar a lesão que o paciente já tinha antes, que é exatamente o que a gente vê nesse exame aí do meio, uma piora na região onde ele já tinha a lesão. Acontece que esse paciente, ele estava dentro do alvo terapêutico, o campo visual dele estava estável, a retinografia dele estava estável, o único exame que piorou foi o OCT. Eu não mudei o tratamento desse paciente. Eu falei com ele, vamos esperar aí 1 ou 2 meses e vamos repetir esse OCT. E aí, olha o que aconteceu no terceiro exame, que foi 2 meses depois do exame do meio. Aquela mesma região subiu. Ela voltou para o que era o basal do paciente. Então, cuidado, porque isso não é progressão, isso é variabilidade de exame, tá? Então, o OCT não é o rei da perfeição dos exames. A gente está tão acostumado com o resultado falso de campo visual que quando a gente vê um exame um pouquinho mais preciso, a gente já pensa, meu Deus, nesse daqui eu vou confiar, vai dar sempre certo. Não. O OCT também tem bastante variabilidade. O que pode causar, por exemplo, esse tipo de alteração? Opacidade de meio. Se o paciente estava com o olho muito seco no dia do exame, pode dar alteração. Dilatação da pupila. Se num dos exames a pupila estava dilatada, no outro exame a pupila não estava dilatada, vai dar diferença. Posição da cabeça do paciente no aparelho. Se ele fizer uma rotação, isso pode dar diferença nesse tipo no exame. Artefato de movimento. Eu não botei aqui o gráfico que a gente usa para avaliar isso, mas se na hora de fazer aquela foto ali o paciente mexer o olho, isso pode dar esse tipo de alteração também. Então, cuidado, porque o OCT também tem os seus artefatos. Então, teve sinal de progressão no OCT e aí progrediu a mesma região no campo e o paciente está fora do alvo terapêutico, realmente esse paciente progrediu. Agora, teve alteração no OCT e os outros exames estão todos normais e o paciente está no alvo terapêutico, repete esse OCT para confirmar isso. E aí, quando eu repeti, veio normal. Ah, Samanta, mas ali do lado, a região nasal inferior piorou. Você repetiu o exame de novo? Se vocês não estão vendo a região que eu falei, ela está no último gráfico exatamente do lado da bolinha, fora da bolinha ali, nasal inferior. Chegou a entrar no borderline quase na região do vermelho e nos anteriores não tinha.
Não repeti, nem me preocupei em confirmar. Não é uma região típica de glaucoma, o paciente estava no alvo terapêutico, o exame é muito diferente dos anteriores, é uma alteração muito gritante para só 2 meses de intervalo entre um exame e outro, então aquele nasal inferior ali eu tenho 100% de certeza que é artefato e eu nem me preocupei em repetir. Não é a região que ele tinha alteração anterior, tá? Então não é também para se desesperar com qualquer coisa que mude, não. Se aquele exame do meio não existisse, se tivesse só o primeiro e o último ali, eu nem me preocuparia em investigar muito aquela região nasal inferior, não, tá? Isso daí com certeza é artefato de exame. Agora, o exame do meio, sim, preocupa, sugere progressão, mas quando eu confirmei, aquela região melhorou. Então, aquilo não era uma progressão verdadeira. Agora, um detalhe importante é não esquecer do campo visual. Por quê? Eu dei a aula inteira aqui, a gente está quase acabando, eu dei a aula inteira falando de alteração de nervo, de alteração de fundo de olho e de alteração de OCT. Mas não esqueçam do campo visual, tá? Porque eu vejo alguns colegas que fez a primeira avaliação completinho, o campo deu normal. Aí nunca mais repete aquele campo visual, fica anos repetindo só o OCT. Realmente, na grande maioria dos pacientes, a gente detecta a progressão primeiro no OCT, depois no campo. Mas isso não é regra, tá? Em média, a progressão ela vem no OCT 2 a 3 anos antes do campo visual. Só que tem paciente que não leu o livro, tem paciente que progride no campo visual antes de progredir no OCT. Eu já tive caso de paciente fazendo defeito de campo visual tipicamente glaucomatoso com OCT normal. Então, toma cuidado com isso. Nem todo seu paciente estudou o tratado de glaucoma. Então, não esqueçam que mesmo sendo um caso pré-perimétrico e mesmo que você tenha um acompanhamento muito bom de OCT, você precisa também repetir o campo visual desse paciente. Nem todo paciente tem boa correlação entre anatomia e função para você detectar preciso no OCT antes do campo visual. Então, com todos esses esforços de diagnóstico de glaucoma em estágio inicial que eu mostrei para vocês nessa aula, a enorme maioria dos pacientes de vocês vão conseguir diagnosticar em estágio pré-perimétrico, fazendo isso que eu mostrei nessa aula. Mas vai ter paciente que não vai ter correlação de anatomia e função, e se você não tiver o campo visual, você vai papar mosca feio nesse diagnóstico. Então, mesmo que o primeiro campo seja normal e que você esteja acompanhando pelo OCT, precisa obrigatoriamente repetir também o campo visual. Se você gostou dessa aula, não esquece de se inscrever aqui no Glaucoma Academy, porque toda semana eu trago um vídeo que vai te ajudar a aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre glaucoma para cuidar melhor dos seus pacientes. E se você sente que está num momento de aprofundar esses conhecimentos e quer ir um pouquinho além desse meu conteúdo gratuito aqui no YouTube, você tem a opção de se inscrever para o meu curso, que é o Glaucoma do Básico à Prática, e aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter o link para você poder fazer a sua matrícula. Até semana que vem.